Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é Moisés Morales, aqui estou no canal Rock 1976. Peço a sua inscrição ou se você dê seu like. Estamos aqui divulgando rock progressivo e outros estilos musicais. Hoje vou falar sobre o rock progressivo brasileiro nos anos 70. Vou citar 10 bandas que, na minha opinião, fizeram parte do rock progressivo dos anos 70. Apesar do rock progressivo dos anos 70 estava no auge, no Brasil sempre era mais difícil por causa das gravadoras, por causa da mídia. Então gravar um disco de rock progressivo dos anos 70 no Brasil era bastante difícil. Mas mesmo assim tivemos algumas bandas que fizeram alguns bons trabalhos. A minha primeira indicação é Moto Perpétuo. Aqui, Moto Perpétuo, né? Banda que teve um dos seus integrantes, Guilherme Arantes, que fez a maioria das composições desse disco. Foi lançado em 1974. Tinha influência de Emerson Lake and Palmer, Gênesis, Premiata, Foneria, Marconi e Leorme. É um bom disco, inclusive com várias músicas que poderiam ter tocado na rádio. Mas a banda lançou apenas esse disco e logo se dissolveu. O primeiro disco do Guilherme Arantes, que viria a seguir, também é muito bom e tem muitos trechos progressivos. Então vale a pena também curtir esse disco. Então, Moto Perpétuo, de 1974. Meu primeiro CD que eu cito. O segundo que eu cito é Terreno Baldio, de 1976. Né? Esse aqui foi relançado pelo selo do Rock Symphony. Bastante interessante também. Foi apelidado de Gentro Giant brasileiro. Esse disco foi gravado em 4 canais e tinha a canção Grit, contra a repressão política. Foi muito bem executado e teve uma prensagem de 3.000 cópias. Esse relançamento foi bastante interessante pela Rock Symphony. Terreno Baldio, esse é o segundo álbum que eu cito. O terceiro, também relançado pela Rock Symphony, nos anos 90, Recordando o Vale das Maçãs. Né? Esse aqui também, As Crianças da Nova Floresta. Foi lançado em 1977. Os integrantes tinham origem em Santos, em São Paulo. E gravaram pelo selo GTA da Rede Tupi. Eles apareciam muito no programa Almoço com as Estrelas, da TV Tupi. Outro grupo também que ficou apenas em pequenas aparições. O quarto é o Casa da Máquinas, lá de Maravilhas, de 1975, lançado pelo selo da Som Livre, que era vinculado à Rede Globo de televisão. Segundo álbum da banda, já que o primeiro tinha mais pegada de hard rock e rock puro. Vendeu 10.000 cópias e foi relançado várias vezes, muito pelo selo da Som Livre. Casa das Máquinas, de 1975.
O próximo seria Mutantes, Tudo Foi Feito pelo Sol, de 1974. Com excelentes músicos, né? Túlio Mourão, Sérgio Batista, Rui Morta e Antônio Pedro. Vendeu 50 mil cópias. Foi o disco do Mutantes até então que mais vendeu. Era interessante, né? Mas foi uma quebra de cisão, né, do antigo Mutantes, né? Já que essa banda, nesse disco, é bem rock progressivo. Foi gravado num take só. Então, é um disco até hoje lembrado pelo seu estilo de rock progressivo. Mas não tinha nada a ver com o antigo Mutantes, que depois ficou muito mais reconhecido também. Então, Tudo Foi Feito pelo Sol, de 1974. Mutantes. O próximo que eu cito é Som Nosso de Cada Dia, de 1974. Né? Ele foi mixado em uma semana em um estúdio que estava com problemas na mesa de som. Eles abriram para Alice Cooper e só foi lançado um ano depois de gravado. Essa edição, inclusive, foi relançada anos depois, né? E infelizmente os integrantes do grupo já faleceram. Mas esse relançamento ficou bastante interessante. Mas também sofreram com todos esses grupos pela produção e pela falta de divulgação na mídia. Então, a maioria desses grupos que eu estou citando hoje, eles gravaram um disco ou dois no máximo. Depois tiveram que mudar o estilo, porque já não tinham apoio das gravadoras. E a mídia quase zero. Ainda tinha o problema das aparelhagens, que eram caras que vinham de fora do Brasil, né? Então, Som Nosso Cada Dia, de 1974. O que foi mais famoso em termos de mídia nos anos 70, sem dúvida, foi o Terço, Criaturas da Noite, lançado em 1975. E tem a música 1974 com uma sinfonia. E tinha um rock que tocava na rádio na época, Rei Amigo. Também tivemos destaque para Queimada e Jogo de Pedras. Esse disco vendeu cerca de 100 mil cópias, se tornando talvez o grande sucesso do progressivo dos anos 70. Continha seus integrantes Flávio Venturini, Sérgio Hines, Sérgio Magrão e Flávio Venturini depois formariam o 14 Bis. Então, o texto Criaturas da Noite, 1975. Outro lançamento que eu cito é A Baca do Sol, de 1974. Grupo carioca, formado por Nando Carneiro e Muri Costa. E teve a produção de Egberto Gismonti e participou de duas faixas, Arremesso e Alasca. E as letras continham parcerias com Geraldo Carneiro, que fazia parte da geração marginal. Então, A Baca do Sol, de 1974. Outro interessante trabalho. Também, no ano de 1974, sim, eles, Secos e Molhados. O maior fenômeno da década de 70, vendendo milhares de discos. O segundo disco, que foi lançado em 1974,
o próprio Ney comentou que tinha trechos progressivos. Podemos citar Flores Astrais, Não Me Diga Nada, Voo. Era uma banda fantástica que infelizmente acabou no seu segundo disco, o Divergência entre os Integrantes. E Ney Matogrosso, no ano seguinte, seguiu uma carreira solo de muito sucesso. Mas esse disco merece também ser conferido. Secos e Molhados, de 1974. Encerrando essas citações de discos dos anos 70, Som Imaginário. Som Imaginário, com A Matança do Porco, de 1973. Era uma banda formada para acompanhar Milton Nascimento. E tinha seus integrantes músicos de renome, como Robertinho Silva, Wagner Tiso, Tavito, Zé Rodrigues, entre outros. É um álbum bastante interessante, eu recomendo esse álbum, que é bastante interessante também, que na lista do Rock Progressivo Brasil dos anos 70. Infelizmente, várias bandas só lançaram um disco, devido ao apoio da gravadora, mídia e poucas vendagens. Então, muitas bandas aqui ficaram só no primeiro disco, mas sem dúvida, bons trabalhos. Alguns dos seus integrantes tiveram muito sucesso e marcaram os anos 70. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixe um like, né? Ou faça inscrição no canal. E até o próximo, com novas dicas de música aí para vocês. Um abraço, obrigado.